Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje neste vídeo eu vou comentar com vocês sobre a pesquisa de intenções de voto para presidente da República que foi divulgado hoje pela Genial Quest. Foi entrevistados 4.500 pessoas dos dias 23 a 26 de janeiro. Foi divulgado hoje essa pesquisa. Então, gente, nessa pesquisa está o nome do atual presidente, Lula, está o do Gustavo Lima, Pablo Marçal. Então, essa pesquisa foi uma grande surpresa, a questão do Gustavo Lima ter sido já sem nunca ter ocupado um cargo político, já está em 12% nas intenções de voto. Então, eu vou estar falando com vocês sobre as porcentagens. Então, o Gustavo está na frente de nomes que já vêm anos na política, pessoas que já são experientes na política, então, como Romeu Zema, atual governador aqui de Minas Gerais, e demais outros. Né? Então, acho que foi uma grande surpresa. Até hoje ele gravou um vídeo agradecendo, está muito satisfeito, né? Que o nome dele já está em 12% de intenções de voto. E para no segundo turno, ele estaria com 35% das intenções de voto. Então, gente, eu vou estar falando e comentando com vocês. Então, a pesquisa foi pela Quest. Eu acredito que o nome fala desse jeito mesmo. Se não for, vocês me desculpem, tá? O atual presidente, o Lula, ele está entre 28% e 33%. Então ele está com entre 28% e 33% de intenções de voto. Ele, até o momento, ainda está liderando. Apesar que o governo Lula está assim, em baixa, né? Está com rejeição, né? O número de pessoas que acham o governo ótimo ou ruim, quem acha que o governo está ruim está superior quem que acha ótimo, mas mesmo assim, segundo esta pesquisa, ele ainda está liderando as intenções de voto para 2026. O nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que seria um nome que o Jair Bolsonaro teria grande vontade de apoiar se caso ele não consiga reverter a inegibilidade dele. Ele está com 13%, e o cantor Gustavo Lima está com 12%, e Pablo Marçal, que disputou a prefeitura de São Paulo e ficou em terceiro lugar com 1,7 milhão de votos, ele está com 11%. É isso. E pessoas, aqui a matéria fala, veterano em eleições presidenciais como Ciro Gomes marca 9%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que é amigo de Gustavo Lima, diz que vai lançar a pré-candidatura agora dia 28 de março, né? Ele já tem muita intenção, já tem a intenção de se candidatar mesmo, já vai lançar a pré-candidatura, mesmo estando inelegível por 8 anos, né? Então Romeu Zema e Ronaldo Caiado, Ronaldo está no União Brasil, ele soma cada um 3%. E branco e nulo são 14%, e outros 5% se declararam indecisos. Então, gente, hoje, como a eleição de 2026 ainda está longe,
nomes assim mais conhecidos. Eu acredito que a tendência é tá mais as pessoas citarem mais essas pessoas, igual o Gustavo Lima mesmo. Eu acredito que ele esteja em 12%, porque muitas pessoas que estão criticando ele, ele nunca ocupou um cargo político, nunca tem uma pessoa, eu acho que eu vi no Instagram, falando, mas ele nunca foi vereador tal. Então eu acredito que muita gente está falando que vai votar nele por ser fã dele, por ele ser um grande cantor brasileiro, as músicas fazem o maior sucesso, né? Então eu acredito que ele, muitas pessoas estão falando que vão votar nele, mas por ser fã, né? Mas é aquilo também, né, gente? Eu acredito que muitas pessoas estão falando, mas ele não tem experiência, nunca foi nenhum vereador. Mas a gente vê, a gente sempre está vendo que pessoas que estão anos na política, anos e anos, diz que tem muita experiência, quer entrar para presidente, governador, que diz que tem muita experiência, mas na verdade às vezes ocupou um cargo de deputado federal, foi senador, mas não fez nada, né? A gente vai ver o que ele fez, quais são os projetos aprovados, não tem nada, né? Tem pouquíssimos, né? Então, às vezes, estão lá mais por dinheiro, pelo salário alto, as regalias, né, que o cargo oferece, e também pelo poder, né? Porque os políticos, hoje em dia, eles gostam do poder, né? Isso acho que é inegável, né? Então, eu acredito que, às vezes, a pessoa fala assim, mas aquela pessoa não tem experiência. Mas eu acredito que em vez de escolher uma pessoa que está anos na política, vai escolher uma pessoa assim que nunca entrou, mas às vezes pode. Nem estou falando às vezes do Gustavo Lima, mas de outras pessoas. Às vezes essa pessoa tem mais intenção de fazer as coisas, fazer um mandato bom, né? Algo bom para as pessoas, do que escolher uma pessoa que está anos na política, tá lá, ficou anos, tem muita experiência, já ocupou vários cargos eletivos, mas não fez nada, né? Então eu vejo muitas pessoas criticar o Gustavo Lima nesse ponto, que ele nunca foi candidato, nunca ocupou um cargo, mas é aquilo, né? Às vezes escolhe uma pessoa que já está há anos, mas aquela pessoa não fez nada enquanto estava lá. Teve a oportunidade, mas não fez, né? Mas é aquilo, né? Vamos ver como vai ser o andar da carruagem daqui para frente, né? Eu acredito que também tem um pé atrás com a candidatura do Gustavo Lima, porque eu acho que pode ser que ele retire essa candidatura para apoiar o amigo dele, né? Ronaldo Caiado, que a gente sabe que ele é muito amigo do Ronaldo Caiado, então teve uma especulação que ele declarou que é pré-candidato, que ele realmente vai ser candidato, mas depois ele retira a candidatura dele para apoiar Ronaldo Caiado, que o Ronaldo está fazendo ter um bom mandato em Goiás, como governador lá de Goiás, mas é uma pessoa que não é tão conhecida no restante do país, né? Então, às vezes ele quer levar atenção para ele, o Gustavo, né? Trazer atenção para ele, mas depois falar, eu achei uma pessoa mais que tem mais capacidade de ser presidente. Deixa eu para ser presidente daqui a um tempo, né? Então eu vou apoiar Ronaldo Caiado. Então teve essa especulação também, né? Então vamos ver. Mas eu acho que assim, também tem aquela opção também, né, gente? Se Gustavo Lima for crescendo muito nas pesquisas, eu acredito que talvez ele não vai querer largar da candidatura para apoiar Ronaldo Caiado, e também Ronaldo está inelegível no momento, né? Pode até que consiga reverter isso, né? Mas enquanto ele não reverter, ele não será candidato, né? Então, vamos ver, né? Igual também teve Romeu Zema, vou dar um exemplo até de Romeu Zema, que é o governador aqui de Minas Gerais. Ele era um empresário muito bem sucedido, mas ele, quando ele entrou disputando em 2018
a primeira vez o cargo de governador, ele estava, acho que, com 1% de intenções de voto. Depois ele até declarou apoio ao Bolsonaro na época, ele cresceu assim rápido, chegando ao segundo turno, né? Em 2018. 2022 ele ganhou em primeiro turno, mas em 2018 ele conseguiu, ele foi para o segundo turno, né? Então a pessoa que estava lá embaixo nas pesquisas, uma pessoa desconhecida, né? As pessoas não conheciam ele, né? Ele era um grande empresário e tal, dono da rede Zema de lojas, né? Mas ele não era conhecido, né, da grande população. Ele trabalhava no ramo ele é empresário, né? Então, ele não tinha experiência em ocupando cargo político, né? Mas ele conseguiu ficar 4 anos e depois ele tentou a reeleição, conseguiu se reeleger em primeiro turno, né? Então, acho assim que a gente não pode tirar muito com base. É, a pessoa não pode ser candidata a presidente porque nunca ocupou um cargo político, né? Eletivo, né? Então a gente tem que ver também a pessoa, né? O histórico da pessoa, se a pessoa tem uma boa índole, né? Porque se a gente for tirar com base hoje em dia, se a pessoa tem experiência, ter ocupado o cargo eletivo ou não, eu acho que hoje em dia, como a política está muito complicada, eu acho que não pode tirar com base só nisso, né? É, cenário com Eduardo Bolsonaro. No quadro eleitoral que substitui Tarcísio pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, Lula alcança 28% das intenções de voto. Gustavo Lima e Marçal marcam 12%. Então isso aqui eu já te li, né? Bolsonaro soma, o filho de Bolsonaro soma 11%. Já Ciro Gomes 10%, enquanto Zema soma 5% e Caiado se mantém com 3%. E sem Eduardo, Tarcísio e Marçal, em outra composição testada, sem Eduardo e Tarcísio, há poucas alterações. Lula soma 32% das intenções de voto contra 14% de Marçal e 13% de Gustavo Lima. 12% de Ciro, Zema aparece com 5% e Caiado com outros 3%. Já um cenário também sem Marçal, Gustavo Lima vai a 18% contra 33% de Lula. Já Ciro marca 13%, Zema e Caiado aparecem em seguida com 8% e 4%, respectivamente. Intenções de voto em branco e nulo vão de 19% e outros 5% se declararam indecisos. Também eu acredito que as eleições ainda demoram um pouquinho para acontecer, né? Então eu acredito que ainda muita gente está indeciso, né? Agora, falando no segundo turno, a pesquisa também quis saber em quem os eleitores votariam, né? 41% de intenções de voto seria Lula e 35% Gustavo Lima. Então, o Gustavo, ele com Lula, 41% Lula e 35% Gustavo Lima. Né? Então já é um grande avanço para o Gustavo Lima, né? Lula venceria todos os adversários no segundo turno. No confronto com Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal, Lula atingiria 44%, enquanto Tarcísio de Freitas, o presidente, alcançaria 34%. Aqui. Lula 41% e Gustavo 35%. Lula e Tarcísio 43%. Lula e 34%. 43%
Lula e 34% Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Lula e Eduardo Bolsonaro, Lula 44% e Eduardo Bolsonaro 34%. Eu acredito entre Eduardo e Michele Bolsonaro, eu prefiro a Michele. Eu acredito que ela, eu acho que tem mais a simpatia do eleitorado que apoia Bolsonaro do que Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ela, em questão assim, de conhecimento, eu acredito que ela, por ter sido a primeira dama tal, eu acredito que ela tenha mais chance. Isso como mostram as pesquisas também, né? Lula e Pablo Marçal, 44% Lula e 34% Pablo Marçal. Lula e Romeu Zema, 45% Lula e 28% Romeu Zema. Lula e Ronaldo Caiado, 45% Lula e 26% Ronaldo Caiado. Então, gente, eu acredito que hoje eu acho que está muito cedo ainda. Eu acho que as pessoas estão falando nomes que elas mais conhecem, né? Igual Gustavo Lima. Ainda mais eu acho que a hora que começar a campanha de verdade, lá em agosto de 2026, eu acredito que nomes que às vezes pode estar hoje lá embaixo nas intenções de voto, pode subir, né? Então, hoje em dia, as pessoas, eu acredito que possam estar falando que vão votar em um em outro, mas por conhecer aquela pessoa, né? O nome vem na mente. Ah, eu conheço fulano, então eu votaria naquela pessoa, que a outra pessoa eu não conheço, não sei como que ela está sendo na política, né? Então eu acredito nisso. Pablo Marçal, eu me simpatizo muito com ele, sabe? Apesar que eu acho que na campanha ele pecou muito na questão, assim, em coisas pequenas, né? Eu acho que ele ou a equipe dele quis ir no tudo ou nada, né? E isso custou muito caro para ele, que eu acho que ele poderia ter ido para o segundo turno, mas eu acho que não foi porque ele quis ir no tudo ou nada, né? Eu acho que uma coisa assim que pegou muito foi o laudo falso lá que ele divulgou lá do Boulos, né? Eu acho que como ele sabia que era falso, eu acho que não tinha que ter divulgado isso. Se ele não soubesse, achasse que era verdadeiro, era outra história. Mas como ele sabia que aquilo era falso, eu acho que ele mesmo cavou a própria cova, né? Porque eu acho que não tinha necessidade daquilo, né? E também outras coisas também. Eu acho que ele atacou muito seus adversários. Eu achei assim que não precisaria muito do ataque, né? A gente vê muito nos debates para presidente, muitos ataques e tal. Aquilo lá se tornou as eleições de São Paulo esse ano de 2024 se tornou uma eleição nacional, né? Eu acho também por causa do Pablo Marçal também, né? Eu acho que se tornou uma eleição nacional e todo mundo falava nisso, tal. Mas assim, eu acho que o Pablo, ele tem muita capacidade, uma pessoa assim, muito inteligente, né? Igual ele mesmo fala que ele era pobre e tal, se tornou uma pessoa milionária hoje em dia, né? Ele é uma pessoa milionária. Mas assim, eu acho ele muito inteligente, né? Tem muita capacidade, mas eu acho que ele apostou no tudo ou nada, né? Achou que aquilo ia levar ele pro segundo turno e até chegar na vitória, né? Mas assim, eu acredito que ele tá falando que vai ser candidato e tal, até lá do PRTB, né? Até o Leonardo Avalanche, né? Tá convidando o Gustavo Lima também, convidando outras pessoas para disputar nas eleições de 2026. Mas assim, eu acho que para presidente ele pode até ganhar, mas eu acho que assim, vai ser algo muito competitivo, né? Como tem duas vagas para senador em 2026, eu acharia
se ele entrasse para senador, ele tinha muito mais chance de ser eleito. Como é 2 vagas, então eu acho que para ele, no estado de São Paulo, ele teria uma vaga, eu acho que garantida para ele. A não ser se ele chegar lá na campanha e fazer igual ele fez agora em 2024, começar a apostar no tudo ou nada e perder. Mas hoje eu acredito que ele tinha chance sim. Eu acho que outra coisa que ele também, eu acho que ele estava tendo o voto da direita, né? Então a direita se dividiu entre ele e o Ricardo Nunes, mas uma coisa que a direita não suporta é a esquerda. E ele foi lá gravar, o Pablo, ele foi gravar vídeo lá, fazer uma live com Boulos. Ele queria conversar com o Boulos e tal, fez uma live. Até ele convidou o Ricardo Nunes, mas ele não aceitou, né? Mas aí o pessoal começou a... Ele fala que não, mas o pessoal começou a atacar ele, falando que ele é de esquerda, né, tal. Então acho que ele também pecou nisso. Se o eleitorado dele é de direita, a grande maioria estava apoiando ele, mas ele vai lá apoiar, ele vai lá conversar, gravar uma live com uma pessoa de esquerda, que era também estava competindo com ele, que ele atacou tanto. Então acho que, no meu ponto de vista, ele caiu no conceito de muitas pessoas por causa dessa live que ele fez com Guilherme Boulos, né? Eu acredito que ele se queimou um pouco com a direita por causa dessa live, porque a direita ela não suporta a esquerda, né? E a esquerda também não suporta a direita, então fica aquela briga, né? Mas vamos ver o decorrer desse até chegar em 2026, né? Deixa aí nos comentários se vocês também ficaram surpresos com essa pesquisa de intenções de votos. Se vocês ficaram surpresos com o Gustavo Lima, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários que eu quero saber tudo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!